Quando você era criança, você percebeu os sonhos que seus pais deixaram para trás? Talvez não com palavras, mas com o silêncio, o olhar cansado, as frases engolidas a seco. E hoje, você sente que existe um roteiro invisível guiando sua vida. Um peso que não tem nome, mas que te impede de viver plenamente. Carl Jung nos alertou. Aquilo que nossos pais não viveram, muitas vezes, viveremos por eles. Neste vídeo, vamos entender por que isso acontece. E como você pode se libertar dessa herança silenciosa. Crescemos tentando ser boas filhas, bons filhos. Orgulhar quem nos criou. Atender expectativas. Não decepcionar. Mas, aos poucos, algo se perde no caminho. A faculdade que não fazia sentido. O emprego que nos suga. Os relacionamentos onde nos anulamos, sem saber porquê. E um dia, sem aviso, a pergunta chega. A vida que eu estou vivendo é realmente minha? Nesse vídeo, vamos olhar para essa pergunta com a ajuda de Carl Jung. Não apenas para entender o que herdamos de nossos pais, mas para reconhecer o que não precisamos carregar mais. Mas antes de seguir, deixa escrito lá nos comentários. Qual parte da sua vida você sente que não é realmente sua? Compartilha nos comentários. Pode ser o começo de uma grande libertação. Às vezes, só de nomear, a gente já começa a se libertar. Para entender de onde vem esse sentimento de estar vivendo a vida de outra pessoa, a gente precisa voltar um pouco. Não à nossa infância, mas à juventude dos nossos pais. É ali que começa a história daquilo que Jung chamou de a vida não vivida. Sonhos engavetados, caminhos abandonados, escolhas feitas por medo. E é ali também que, muitas vezes, começa o nosso próprio roteiro. Imagine seu pai, com 20 e poucos anos, cheio de ideias, talvez sonhando em abrir um negócio próprio, fazer arte, viajar o mundo. Mas aí veio a responsabilidade, o trabalho fixo, a estabilidade. O tempo passou, e aquele sonho foi se calando. Agora pense na sua mãe. Talvez ela quisesse estudar mais, escrever um livro, aprender música, mudar de cidade. Mas a vida cobrou pressa. Filhos, rotina, renúncias. E o desejo ficou guardado. Não por falta de amor, mas porque, às vezes, sobreviver vem antes de viver. Carl Jung observava isso com profundidade. Tudo aquilo que uma geração não vive conscientemente, não desaparece, é transmitido, silenciosamente, à próxima. A vida não vivida não é enterrada. Ela é herdada. E ela começa a se manifestar onde menos esperamos. Nos seus desejos que parecem não fazer sentido. Na sua inquietação constante, mesmo com tudo dando certo. Ou naquela angústia silenciosa, de estar sempre tentando ser alguém, que você não entende completamente. Jung enxergava o inconsciente familiar, como um rio subterrâneo. Mesmo que a gente não veja, ele está sempre correndo, e moldando o terreno por onde caminhamos. E quanto menos consciência temos disso, mais facilmente seguimos um roteiro que não é nosso. Mas essa herança emocional não chega com o aviso. Ela se revela em escolhas, padrões e repetições. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como a vida não vivida dos nossos pais aparece, sem que a gente perceba, na nossa própria história. E como isso se manifesta em nós. À primeira vista, parece que estamos no controle da nossa vida. Fazemos escolhas, traçamos metas, seguimos o caminho certo. Mas, de vez em quando, algo dentro de nós grita baixo. Uma insatisfação sem nome. Um cansaço que não vem do corpo. Uma sensação de que estamos cumprindo um papel, e não vivendo uma história. Ana sempre foi a filha exemplar. Estudiosa, educada, responsável. Seu pai nunca pôde estudar. Trabalhou desde cedo para sustentar os irmãos. Ana cresceu ouvindo: a educação é a única saída. Vai ser doutora,
Minha filha. Hoje, aos 30, Ana é advogada. Boa no que faz. Mas todos os dias, antes de dormir, ela se pergunta: por que eu me sinto tão vazia? O que ela ainda não percebeu é que talvez sua vida esteja tentando realizar o que o pai não pôde, e não o que ela realmente quer. Jung chamava isso de lealdade invisível. Um tipo de amor silencioso que nos faz repetir o destino dos nossos pais ou tentar compensá-lo. Não por obrigação, mas por afeto inconsciente. E isso pode se manifestar de várias formas. Escolhendo carreiras que não nos realizam, mas dão orgulho à família. Repetindo padrões de relacionamento que vimos na infância. Sentindo culpa por querer mais do que nossos pais tiveram. Ou travando, inconscientemente, cada vez que tentamos ir além do que eles foram. A vida não vivida dos nossos pais pode se tornar o nosso limite invisível. Mas também pode ser o chamado para quebrar o ciclo. Reconhecer isso não é culpa, é consciência. E quando a consciência chega, a mudança começa. Agora que você entende de onde vêm esses impulsos e repetições. A pergunta é: como se libertar desses padrões, sem ferir os laços, e ainda assim, honrar a própria história? A primeira coisa que você precisa saber é: você não está traindo seus pais por viver sua própria vida. Você está, na verdade, finalizando algo que eles começaram. Jung dizia: tornar-se consciente é uma forma de redenção. Ou seja, quando você reconhece que certos sonhos, medos e escolhas não são seus, mas herdados, você começa, pela primeira vez, a ter o poder de escolher de novo. Lucas sempre teve medo de sair do certo. Ficou no emprego seguro, na rotina previsível, no relacionamento confortável, mas sem brilho. Até que um dia, lendo o diário antigo de sua mãe, encontrou algo que nunca soube. Ela sonhava em ser artista. Pintava à noite, escondida. Desistiu por falta de coragem. Ali ele entendeu. O medo não era só dele. Era um eco, um trauma silencioso que atravessava gerações. Foi então que Lucas decidiu mudar. Não para apagar a história dos pais, mas para não deixar que o passado se tornasse prisão. Libertar-se começa por olhar com amor e honestidade. Faça perguntas como: o que estou vivendo por mim e o que estou vivendo pelos outros? O que meus pais não puderam viver e que, talvez, eu esteja tentando compensar? Quais sonhos me pertencem? Escreva, converse, olhe para dentro. Se possível, busque apoio terapêutico, especialmente com abordagens que considerem o inconsciente familiar, como Jung propôs. A libertação não é romper com sua família. É recolher o que é seu e devolver, com amor, o que nunca foi. E se alguma parte de tudo isso tocou você? Se alguma ficha caiu? Deixa um like agora mesmo. Isso mostra que esse conteúdo faz sentido e precisa alcançar mais pessoas. E fica comigo mais um pouco, porque agora, no final, quero te deixar com uma reflexão poderosa sobre como transformar a dor herdada em poder pessoal. A dor que herdamos não precisa ser repetida. Ela pode ser transformada em consciência. E quando você se torna consciente, você deixa de ser apenas fruto da história e começa a ser autor da sua própria. Jung nos mostrou que o inconsciente não é uma prisão. É um convite à liberdade. E quando você escolhe viver o que é seu, você liberta a si mesmo e também honra quem veio antes. Se esse vídeo falou com você, se ele despertou alguma memória, uma dor ou até uma esperança, então você está pronto para ir ainda mais fundo. Aqui no canal, a gente mergulha nos temas que ninguém te ensinou a nomear. Desejos escondidos, heranças emocionais, o poder do inconsciente e o despertar do verdadeiro eu. Clique aqui ao lado para assistir o próximo vídeo, onde falamos sobre o chamado da alma segundo Jung.
E como reconhecer os sinais de que sua vida está pedindo uma virada? E lembra, você não precisa repetir o passado. Você pode escrever uma nova história, com verdade, com alma e com coragem.